Olá, queridos, boa tarde, como é que vocês estão? Bom, neste vídeo eu quero trazer uma breve reflexão, quero trazer também um pouquinho de um relato, porque eu sempre falo, né, com vocês, sempre posto aqui nos stories sobre a importância, né, da gente não esperar as condições perfeitas, mas o importante é a gente dar o primeiro passo. Porque muitas vezes a gente fica esperando condições perfeitas para poder agir, para poder fazer muitas coisas, porém, as oportunidades muitas vezes somos nós que criamos. E eu não quero trazer apenas isso em palavras, apenas na teoria, mas eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre a minha experiência. Quando eu comecei a minha faculdade de psicologia, eu estava em um período da minha vida muito difícil. Eu estava num nível elevadíssimo de ansiedade e a gente sabe que a ansiedade em excesso, ela paralisa a vida da pessoa. E eu estava nesse ponto. Eu tinha vindo de um trabalho já bem estressante, tinha questões da minha infância que precisavam ser tratadas, enfim, eu já estava com uma bagagem emocional muito grande. Gente, vocês ignorem os barulhos. Eu coloquei o cachorro até aqui dentro, para ele não atrapalhar o vídeo. Eu tenho um cachorro, tenho 4 gatos. Os gatos estão quietinhos, né? Mas o cachorro, de vez em quando, ele pode latir ou pode, sei lá, fazer algum barulho porque ele quer ir lá para fora. Mas eu acho que aqui dentro é mais tranquilo, porque lá fora ele fica ouvindo barulhos, né, da rua e ele começa a latir e pode atrapalhar o meu vídeo. Mas então, dando continuidade. Eu estava em um período muito difícil, uma ansiedade muito elevada, e eu tinha vindo, né, de um trabalho já estressante, a minha infância também, eu tive uma infância um pouco conturbada, e tudo isso favoreceu, né, para que eu desenvolvesse, né, a ansiedade. Eu desenvolvi uma ansiedade, no momento eu não tinha condições de tratar, e assim, problemas emocionais, eles também precisam ser tratados, porque senão eles vão evoluindo. Eu tinha consciência disso, que eu precisava, né, fazer uma psicoterapia. Eu cheguei a procurar psicólogos, porém no momento eu não tinha condições de pagar uma psicoterapia. E durante uma certa fase da minha vida eu até cheguei a fazer, me ajudou bastante, porém eu não pude dar continuidade por questões financeiras mesmo. E aí chegou um ponto que eu estava num nível de ansiedade super elevado, eu estava me sentindo super sensível, eu estava numa sensibilidade tão grande que coisas mínimas me afetavam. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me analisei muito. Bem antes, né, de fazer psicologia, eu sempre tive esse olhar de analisar as minhas emoções, os meus sentimentos, de perceber, não, isso daqui não tá legal, não, isso é por causa disso, de fazer uma autoanálise e conseguir avaliar muitas coisas em mim. E tanto nas outras pessoas também, eu sempre às vezes me questionava, nossa, por que fulano age assim? Tem um motivo, tem uma explicação. Eu sempre me interessei muito pelo comportamento humano. E aí, a ansiedade no nível elevado, eu não estava mais trabalhando, eu não tinha uma vida de lazer, a minha vida era ficar dentro de casa e sentindo um monte de sintomas, né? Porque a ansiedade generalizada, ela causa isso. Gente, eram muitos sintomas. Enjoo, eu vomitava, era coração acelerado. Uma vez eu fiquei dias dormente. Nossa, se eu for contar todos os sintomas de ansiedade que eu já tive, e tudo isso, né, causa uma tristeza na pessoa, porque a gente quer dar continuidade à nossa vida e muitas vezes não consegue. Eu comecei a trabalhar muito cedo, na minha adolescência ainda, e depois, né, na minha fase, saindo da adolescência para a fase adulta, eu não estava conseguindo trabalhar, que era uma coisa que eu tanto gostava, que eu gosto, né? Eu não estava conseguindo realizar as minhas coisas. E aí eu cheguei no ponto, acho que máximo que eu poderia chegar, dentro dos meus limites, né? Cada um tem os seus limites da ansiedade. Ficava dentro de casa direto, sofrendo com vários sintomas, e aí eu pensei, não dá mais. Eu procurei uma médica,
Não foi psiquiatra, porque eu não tinha condições de pagar um psiquiatra na época. Eu fui numa neurologista, neuro também passa, né, medicamentos. E aí eu falei com ela, eu tô com uma ansiedade muito elevada, eu estou me sentindo muito sensível, qualquer coisa está me afetando e eu não quero continuar assim. E aí ela me passou, né, uma medicação e logo nesse período também eu me matriculei na faculdade. Quando eu me matriculei na faculdade, meu celular descarregou. Gente, eu vou colocar aqui para carregar e já volto. Pronto, voltei. Então, gente, como eu estava falando, eu não estava em condições financeiras de fazer essa faculdade. Eu vi que abriu um financiamento e aí eu pensei, eu vou tentar esse financiamento, mas no financiamento a gente também paga uma parte. E eu não estava trabalhando na época, né? O máximo que eu fazia era aulas de explicadora. E aí eu pensei, né? Nossa, eu não tenho condições de fazer. Mas eu não sou muito de pensar melhor dizendo. Porque se a gente pensar muito, a gente não vai fazer nada. Se eu fosse olhar, nossa, eu vou ter que pagar uma parte, eu vou ter que pagar passagem, eu vou ter isso de gasto. Não, eu pensei, eu vou fazer o financiamento e no meio do caminho eu dou continuidade. No meio do caminho eu vou conseguir um trabalho, porque eu estava numa ansiedade muito elevada. Mas a psicologia sempre foi meu sonho. Então eu pensei, eu vou me lançar completamente. E aí no decorrer da faculdade eu consegui estágios, eu cheguei a trabalhar na praia, em quiosques, e assim eu consegui, né, manter a minha graduação. Mas então, recapitulando, né? No começo da faculdade, para mim foi um desafio. Eu gosto de desafios, eu gosto de me desafiar, porque a gente não vê mudanças na zona de conforto. A gente precisa sair da zona de conforto. E era isso que eu estava precisando. Eu coloquei uma faculdade distante da minha casa, e aí pegar condução, engarrafamento, Avenida Brasil, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, para quem não me conhece. Então, assim, tudo isso estaria me fazendo voltar, né, à minha vida novamente, né? De quando eu trabalhava na cidade, de quando eu fazia meus cursos, de quando eu tinha a minha vida, que eu conseguia fazer as minhas coisas. Então, para mim foi um desafio e um lugar novo. Eu não conhecia ninguém. Eu entrei na faculdade, quando eu entrei, as aulas já tinham começado, né? Porque financiamento, essas coisas demoram um pouquinho. Eu comecei no mês seguinte. Com menos de um mês depois, já foi no mês seguinte. Então, quando eu cheguei, literalmente todo mundo já se conhecia, já tinham as duplinhas, os grupinhos, e eu era uma estranha ali. Uma estranha que chegou apreensiva, ansiosa, com medo, mas eu consegui. Se eu fosse olhar a situação, eu não teria ido. Primeiro por questões, né, financeiras e outra porque eu não estava bem emocionalmente. Eu estava péssima emocionalmente. Porém, esse processo todo que me fez sair da minha zona de conforto me fez retornar às minhas atividades, me fez retornar à vida. Então é por isso que eu sempre falo com vocês sobre a importância de dar o primeiro passo, de não esperar a situação é o momento propício, porque as oportunidades, os momentos, somos nós que fazemos. É um barulho. E aí no começo da graduação eu cheguei a fazer uso de um ansiolítico, mas foi só nesse período do começo, né, da faculdade. Por isso que eu falo muitas vezes nas minhas postagens, né, na minha página do Facebook, o quanto que o medicamento ele é importante. Muitas pessoas às vezes têm uma certa resistência, né, ao medicamento, mas é muito melhor a pessoa tomar um medicamento, ter uma qualidade de vida melhor, do que a pessoa ficar lutando contra a medicação e a pessoa não conseguir, não ter uma qualidade, né, de vida, digamos assim. É claro que é muito importante tratar as causas. Só o medicamento em si, apenas o medicamento, ele muitas vezes não vai surgir aquele efeito, porque é importante o medicamento, a psicoterapia e a pessoa também fazer a parte dela. E ali naquele contexto, né, naquele começo, que era tão assim, tudo tão novo para mim, tão assim desconhecido, né, eu iniciei a medicação
um ansiolítico, né, indicado pelo médico. E aí eu tomei só naquele primeiro período ali da faculdade, que era naquele período que eu estava realmente num pico de ansiedade muito elevado. Hoje em dia eu não tomo mais. A partir do meu segundo período já da faculdade eu já consegui, né, lidar com a ansiedade e eu consegui retornar à minha vida normal, né, digamos assim. E eu acredito que a pergunta que muitos devem estar se questionando: você se curou da ansiedade? Porque eu acho que essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, muitas pessoas pensam, né? Digamos assim, a ansiedade, ela é uma emoção. Então, a ansiedade é algo que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos aprender a ter controle da ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala sobre controle. Controlar a ansiedade de uma forma que ela não te paralise, de uma forma que ela não atrapalhe a sua vida. Porque a ansiedade é uma coisa vital, é uma coisa normal, né, do ser humano. Como eu já falei em outros vídeos, é normal você ficar ansioso, ficar ansiosa em alguns momentos da sua vida. O que não é normal é a ansiedade em excesso. É a ansiedade que causa preocupação excessiva, medos, ansiedade que causa pensamentos catastróficos. Enfim, essa ansiedade que provoca sofrimento, sintomas. Os sintomas que eu falei para vocês no começo, que eu senti, foram apenas 10%. Eu sentia muitos outros sintomas de ansiedade. Então, assim, atualmente o que eu posso dizer para vocês é: eu consigo trabalhar as minhas emoções. Eu consigo lidar com as minhas emoções, eu consigo lidar com a ansiedade e eu consigo ajudar pessoas que estão passando por esse processo. Porém, a ansiedade, ela é uma emoção. E muitas vezes depende também das circunstâncias. Por exemplo, recentemente eu tive Covid, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe. E assim, durante o período do Covid, eu fiquei muito ansiosa. A ansiedade, os pensamentos catastróficos, o medo. Por quê? Porque era uma situação que eu estava passando ali. Eu tive Covid, minha mãe também teve Covid, e minha mãe já é idosa. Então, assim, foi um contexto realmente muito difícil. Então, tudo aquilo realmente me causou uma certa ansiedade. Mas eu consigo trabalhar essas emoções, eu consigo identificar o porquê dessa ansiedade, o porquê disso. E eu acho que o principal é isso, é quando a gente consegue identificar os nossos sentimentos, as nossas emoções, até mesmo os sintomas. E tudo isso é importante ter em mente que é um processo. A ansiedade, ela é um processo. Por isso que é importante fazer o tratamento, porque os problemas emocionais, se não tratados, eles evoluem, né? E a cura, ela não é... Assim, muitas vezes a gente imagina a cura, um passe de mágica, uma medicação. Não. A cura, ela é um processo. A cura tem muito a ver também com os nossos hábitos. Tem muito a ver também com esse sair da zona de conforto e enfrentar, né, os medos, procurar o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, tomar uma medicação, se for necessário, uma medicação indicada pelo médico, e uma alimentação saudável, e muitas vezes também mudar toda a sua rotina, porque não adianta nada você tomar medicação, você ir na psicoterapia, mas se você continua naquela mesma sua rotina. Então, assim, é importante também o que você gosta de fazer que hoje em dia você não faz mais. É importante você conseguir identificar aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta também. Aquilo que te faz mal. Quantas vezes alimentamos nossa mente com tantos pensamentos que a gente sabe que nos fazem mal? O que a gente pode fazer para evitar esses pensamentos?
Comportamentos. Muitas vezes temos comportamentos, atitudes que sabemos que nos prejudicam. O que nós podemos fazer para poder evitar esse tipo de comportamento? Poder evitar, muitas vezes, situações que não nos agregam. Muitas vezes pessoas, amizades, que muitas vezes acabam nos fazendo mais mal do que bem. É importante analisar tudo isso, sabe? Porque a cura, ela é um processo e muitas vezes são vários fatores também. Então é importante trabalhar e tratar essas causas. Eu espero que esse vídeo seja muito útil para todos vocês, principalmente para vocês que sofrem, né, de ansiedade. É possível sim superar, porém é um processo e depende muito também do que você está fazendo durante esse processo. Então, assim, aquilo que eu comecei, né, a falar desde o comecinho do vídeo, antes de cortar para colocar para carregar, antes do barulho aqui da porta, é aquilo que eu quis trazer, né, na mensagem. Nem sempre a gente tem que esperar as condições perfeitas. Porque muitas vezes a gente pensa, quando eu conseguir isso, lá no futuro, quando acontecer, não. Nós fazemos acontecer. Muitas vezes nós criamos as oportunidades. Muitas vezes nós precisamos dar o primeiro passo, criar os momentos. O futuro, ele é amanhã. O futuro, ele é hoje. O futuro é daqui a um minuto. Tudo aquilo que saiu do presente, que não é passado, já é futuro. Então, muitas vezes, nós projetamos lá na frente. Porém, o futuro, ele começa agora. Tem muito a ver com as escolhas, com as decisões. Tem muito a ver com as oportunidades. O futuro, ele começa hoje. Então, não espere as condições perfeitas, porque essas condições perfeitas, elas muitas vezes não existem. Mas o que existe somos nós dando o primeiro passo. Somos nós construindo. A vida é um processo de construção, né? A gente começa construindo, tijolinho por tijolinho, degraus, né? Cada degrau. A faculdade de psicologia são 5 anos. Foram 5 anos construindo. E hoje em dia eu consegui, né, construir essa parte, porque não para só na faculdade, só na graduação, né? A gente estuda a vida toda, digamos assim. Mas é isso, gente. Essa é a mensagem que eu quis trazer. E eu quis trazer com exemplos, né? Porque eu acho muito importante a gente não ficar apenas na teoria, apenas escrevendo isso ou aquilo. Não, eu acho importante a gente compartilhar momentos, aquilo que a gente sabe que muitas vezes pode ser útil para outra pessoa, tá bom? Eu desejo um ótimo dia, uma ótima tarde e um beijo para todos vocês.